Olá, eu sou Anne Marques, gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Virgem. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Virgem, o que os queridos e abençoados, regidos sobre o signo de Virgem, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Virgem. E vamos lá. Aqui abrindo a vossa leitura, na verdade, duas cartas na sequência, trazendo esse aspecto de movimento. Então, olha só que interessante, essa primeira carta trazendo a seguinte mensagem, sempre em movimento. Aqui a energia do número 22, que tem tudo a ver com essa energia de como a gente se movimenta nas nossas vidas, aqui uma conexão com o fato da energia do número 22, que é um número mestre, né, estar associado a pessoas que são mestres da sua vida, do seu destino, tá? Então aqui você se movimentando, seguindo em frente mediante o seu direcionamento, né? O seu sistema de navegação interior. Lindo demais. Aqui fique calmo e continue seguindo em frente. Então veja que as duas cartas elas vêm exatamente falando a mesma coisa, né? Uma sempre em movimento e a outra continue seguindo em frente, permaneça calmo, permaneça tranquilo, tranquila. Já deu tudo certo. Aqui tem uma energia mental, né? Então mostra aqui que essa calma, ela está associada à energia dos pensamentos, tá? Então às vezes aqueles pensamentos, como eu brinco com vocês, que parece aquele movimento de máquina de lavar roupas, né? Que fica tic, 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 de um lado para o outro, e a gente fica, né, às vezes, sem eira nem beira, sem saber o que fazer, né? Porque realmente pensar demanda energia. Então, se a gente fica, às vezes, com o nosso pensamento para lá e para cá, sem chegar num denominador comum, então realmente a gente acaba gastando mais energia ainda, além da questão que, porventura, a gente venha a enfrentar, tá? E aí essa carta vem corroborar isso, né? Lições de vida novamente, né? Então aqui algum aprendizado, alguma questão que está acontecendo na sua vida, ou que de repente já aconteceu, né? Mas aqui nesse sentido de que este ensinamento, né, está te trazendo algo construtivo e que principalmente vem na sua vida, Virgem, para que você possa transmutar e que você possa seguir em frente. Então é algo que, como eu sempre falo para vocês, né, o acaso não existe e tudo está sempre acontecendo por uma razão maior. Às vezes, naquele momento, a gente fica pensando um monte de coisa e a gente não consegue entender. É só depois que passa mesmo, né? É que a gente olha para trás e fala assim, ah, agora eu entendo, né? Por que eu tive que passar por determinada questão. Independentemente disso, né? Isso é algo que está te fazendo seguir em frente, isso é algo que está te fazendo se reinventar, enfim, né? Angariar forças para que você possa, né? Descortinar novos caminhos. Aqui tem uma energia muito interessante, porque além do número 22, que é uma questão de autonomia, de independência, né, de conexão com a maestria de quem você é, né, e de tomar as rédeas da sua vida, aqui também vem uma conexão com o ano, energia do número 10. E o número 10 que faz essa ponte com o nosso ano de 2026, tanto no somatório quanto na redução. Então, o ano de 2026 ele dá somatório 10 e na redução energia do 1. Então, veja que realmente aqui é algo que está acontecendo para transmutar certas questões e colocar vocês na direção aí de um novo momento, energia do 1, que vem trazendo todas essas aberturas, vem trazendo caminhos aí para vocês estarem descortinando, tá? Interessante porque essa carta aqui, que fala dos ensinamentos, ela traz o número 18. O número 18, na redução, ele se transforma na energia do 9. Então, muito provavelmente aqui que tem alguma situação que ou esse ensinamento aconteceu lá no ano passado, e isso você ainda traz, né? E esse processo vem a se transmutar, então, nesse agora, nesse ano, né? E te fazendo, então, seguir em frente, te fazendo, então, se movimentar. Tá? Sair, né,
daquela questão, utilizar aquilo como um motor, como uma força que te coloca para frente, né? E te fazer seguir em frente, sempre em frente. Tá bom, meus queridos? Uau, que mensagem profunda! Vamos ver com o tarô o que mais vem para vocês do signo de Virgem. Eu quero fazer um mantra com vocês que tem muito a ver com essas energias aqui, né? Independentemente do que é este ensinamento, este aprendizado, tá? Ele vem para te colocar em movimento. E é muito interessante quando nós, às vezes, perdemos a calma ou ficamos pensando muitas coisas, né? A primeira coisa que a gente faz é parar e não ver, não ter um norte, não saber o que fazer, né? Então aqui a leitura coloca vocês nessa autonomia, nessa independência, nessa movimentação e nesse direcionamento que tem a ver mesmo com o seu Sagrado Coração, tá? Então eu quero fazer um mantra que vai trabalhar bem dentro dessa energia e o mantra é bem simples, bem curtinho, bem fácil e é o seguinte: sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente. E assim é. Tá bom, meus queridos? Deixo este mantra com todo amor e carinho para que vocês possam estar trabalhando com essa linda energia de movimentação, de ação, de atitude, de independência, de maestria das vossas vidas. E enquanto você já pode trabalhar sim com essa energia, caso queira escrevendo aqui abaixo nos comentários. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou embaralhando aqui e vamos ver com o tarô o que mais vem para você do signo de Virgem. Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Virgem. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também a todos os nossos membros aqui do canal, gratidão a todos vocês por todo o amor, carinho, energia de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega sim todo esse amor, toda essa energia maravilhosa, chega sim aqui no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz e me faz seguir sempre em frente, não é, meus queridos? E vamos lá. Nós vamos assim, sempre juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos, e assim é. Signo de Virgem, agora com o tarô, signo de Virgem. Que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Virgem, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações, revelações para os queridos regidos sob o signo de Virgem, agora com o tarô. Tarô, signo de Virgem. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, os vossos pensamentos, as vossas ações, aqui, agora e por todos sempre. Olha só que interessante aqui, rompendo com barreiras, né? Abrindo as grades, encontrando caminhos onde só existem entraves. Muito interessante. Olha só que interessante essa leitura para vocês. Sempre em frente, não importa. Não importa. Olha a dificuldade aqui, o tamanho da força para abrir essas grades. Mas que você segue. Olha que lindo isso, né? E aí tem muito a ver com essa questão daquilo que eu falo para vocês, né? Qual é o tamanho da sua vontade? A vontade, já dizia Albert Einstein, a vontade é a maior força que existe. É maior até do que a força dos átomos. Então, qual é o tamanho da sua vontade? Qual é o tamanho dessa força dentro de você? Capaz de mover, né, céu e terra para continuar seguindo em frente, tá? E aqui tem uma transmutação. Interessante essa carta ter vindo, porque eu ia falar isso para vocês. Essa energia do verde aqui tem uma transmutação, tá? Energia de fogo violeta, Mestre Saint Germain, Lord Melquisedeque, protegendo, limpando, purificando. Mas também tem uma frequência de cura aqui para vocês, tá? Esse verde esmeralda tem uma energia de cura aqui para vocês. Então não é só uma questão mental aqui, mas existem outras questões também que estão sendo curadas. Vem forte dentro do campo mental, tá? Bem forte.
dentro do campo mental, mas é algo que está curando e equilibrando como um todo. Olha que uau, olha que lindo. Lindo demais. Olha só. Ah, que lindo. Amei. Sempre em frente. É isso aí. Sempre em frente. Vamos lá, meus queridos. Aqui a leitura traz realmente uma questão de um ensinamento, tá? Existe um aprendizado, inclusive aqui essa carta traz, né? Toda essa construção aqui através de vários livros, tá? Então aqui não tem a ver com a questão de livros, não é um aprendizado, aqui é só uma questão simbólica. Não é uma questão desse ensinamento da vida. A mestra vida, ela não trabalha com esses ensinamentos de livros. A mestra vida trabalha com os ensinamentos vividos, ganho, desenvolvimento de sabedoria que a gente ganha, né, durante a vida que se é vivida, tá? Dia a dia. Então aqui mostra, né, de uma forma simbólica todo um aprendizado que vocês estão adquirindo mediante todos os ensinamentos que a mestra vida vem para nos trazer, uma vez que nós estamos neste plano. Estamos aqui para isso, né? O ponto X de tudo, né? Que a gente entre de um jeito e saia melhor. Então o aprendizado faz parte desse processo da nossa vida terrena, da nossa passagem aqui por este plano, tá? Então aqui mostra exatamente esse ganho de sabedoria, o desenvolvimento que esse fato está trazendo para vocês, mas não é só isso, tá? Aqui também vem trazendo uma questão aqui muito importante com relação a essa calma. Olha só que interessante, fique calmo e continue seguindo em frente, né? Sempre em frente, Virgem, porque realmente tem muitas conquistas, tem coisas muito boas aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Inclusive, no que tange a uma nova vida. São vocês rompendo barreiras, tá? Para que vocês possam viver uma vida de abundância, de fartura, tá? Aqui resultados extremamente positivos que você tem nas suas mãos, tá? E que você pode sentir isso, que você pode pegar isso é seu por direito divino, tá bom, meus queridos? Mas que realmente vai exigir, né, um esforço no que tange ao tamanho da sua vontade. Como eu disse, qual é o tamanho da sua vontade de desfrutar de todas essas conquistas, de desfrutar, de chegar naquele ponto e falar, ok, eu consegui, né? Eu venci. Não é uma vitória que a gente tem aos olhos dos outros, né? Mas é uma vitória para nós mesmos, né? É aquela vitória em que a gente fala, uau, eu fui forte, eu fui resiliente, eu fui imparável. E nada nem ninguém foi capaz de me parar, porque eu fui atrás daquilo que era meu por direito divino. E aqui nós estamos falando de conquistas, estamos falando de um movimento sim, tá? Muito independente de vocês, tá? Realmente tem a ver com essa energia do número 22, que é essa energia desse número mestre associado, como eu falei para vocês, de pessoas que são mestras da sua vida, do seu destino. Então são vocês realmente trilhando um caminho, é uma construção, tá, que foi realizada dia a dia, pouco a pouco, e que você chega lá. E isso nós estamos falando de dinheiro, estamos falando de resultados que você queira ver aí, tá, na sua vida. Então podemos estar falando de boa saúde também aqui com esse verde esmeralda lindo, tá? Desfrutando de vitalidade, de energia, de disposição. Também falando aqui da cura, também não só estar associada a uma questão da cura física, né? Com relação ao chakra, com relação à disposição, mas também aqui a cura financeira, tá? Então, o equilíbrio financeiro, aqui para vocês vem a seguinte mensagem: nada falta, tá? Tá tudo certo aqui, recheio, plenitude, completude e bons resultados para vocês, fruto dessa determinação, fruto de seguir em frente, mesmo às vezes, né, com o coraçãozinho aquebrantado, mesmo às vezes, né, com uma tristeza muito grande, com a ausência dessa questão da calma, aqui vem muito para mim com relação à turbulência, à instabilidade mental. Quando nós não conseguimos organizar os nossos pensamentos para que a gente possa reunir forças.
tá? E lutar com aquilo que a gente acredita, né? Quando a gente passa por certas situações nas nossas vidas, em que a gente perde força e a gente não consegue, né, como aqui, abrir essas grades, tá? E a gente não consegue romper com barreiras para que a gente possa seguir em frente, tá? E aí os entraves vêm, as questões vêm, né, as limitações vêm e a gente acaba não tendo força e vocês mostram isso de forma brilhante, que vocês seguem em frente sim, fazendo todas as curas que são necessárias, organizando a força dos pensamentos, purificando aquilo que deve ser purificado, principalmente no que tange a tirar a mágoa, né, tirar a tristeza, e você com toda certeza segue em frente, tá? Aqui tem muito a ver também com aqueles momentos da vida, e esse ensinamento vem com base nisso, tá? Aqueles momentos da vida em que aquilo vem como um chacoalhão, sabe? Vem como essa trombeta, assim, que pam, toca bem na... Imagina quando a gente tá dormindo, e aí vem com aquela trombeta, assim, imagina alguém tocar essa trombeta bem no seu ouvido, não dá um baita de um susto, né? Então faz você, uau, né? O que está acontecendo? Quando, onde? Exatamente isso, tá? Então, assim, aquele chamado da mestra vida, olha, lições novamente da vida. E aqui esse anjo tocando essa trombeta e falando, Virgem, vamos, vamos, né? E aí, o que esse ensinamento está trazendo para vocês, né? Aqui, meus queridos, tem algo que realmente veio para limitar essa movimentação de vocês, tá? Isso é algo que, muito provavelmente, foi algo que aconteceu lá atrás, tá? Pode ser que tenha uma conexão com a infância, tá? Lá na tenra idade, ou podemos estar falando de acontecimentos um pouco mais recentes, tá? Mas ainda assim que você possa se referir a eles no passado, tá? Mas de questões que realmente ficam para trás e que impediram a sua movimentação. Como assim, Anne? Podemos estar falando aqui de acontecimentos que vêm para nós como essa grande flecha, né? E nós ficamos mergulhados ali naquela dor. Então podemos estar falando aqui às vezes de um ensinamento, alguma coisa que foi trazida de repente lá na sua tenra idade, e aí aquilo ficou de uma forma muito pontual dentro de você e você foi fluindo no fluxo da sua vida como se essas barreiras sempre estiveram. Então, como por exemplo, você não é capaz de ter a riqueza que você deseja, você não é capaz de conquistar as coisas que você deseja para você ter o sucesso que você deseja. Essa carta também traz uma mensagem associada ao sucesso, né? Veja que tem uma energia dourada aqui na pessoa, né? Eu vejo aqui de forma implícita também, tem ouro aqui para vocês, tem o amarelo, tem muito da energia do sol, né? Então, de uma forma implícita, eu vejo aqui a frequência do arcano maior do sol para vocês, tá? Iluminando, e tem tudo a ver com a energia do ano também. O sol, o arcano de número 19 pelo tarô, né? Que também faz a correspondência com o nosso ano aqui, ó, bem em sintonia com essa carta aqui, o 10, né? E também o arcano maior do sol. Então, assim, são aqueles ensinamentos que às vezes podem ficar conosco, e aí do tipo, mas você não vai ter o sucesso que você deseja. Para você ter sucesso, você tem que fazer isso, isso e aquilo, né? E aquilo fica como se fosse uma flechada e você vai seguindo no caminho da sua vida exatamente como se fosse aquele eterno passado. Só que aquele passado não existe mais. Para alguns de vocês, nós podemos estar falando destes ensinamentos que ficam marcados, e para alguns podemos estar falando de traumas. E nós vamos trilhando um caminho nessa eterna água, nessa eterna mágoa, nessa eterna tristeza, ou às vezes de questões, aqui vem uma terceira perspectiva para vocês, de acontecimentos que foram bem pontuais, e aí de repente aquilo deu errado. Vamos supor que você tentou uma carreira e não deu certo nessa carreira, tá? Não foi da forma como você gostaria, por mais que você tenha se capacitado, por mais que você tenha, né, feito um monte de coisas boas, aquilo só trouxe decepção para você, só trouxe frustração, só trouxe tristeza, né? Às vezes aquele questionamento também de culpa, e aí a gente fica se perguntando, mas será que se eu tivesse feito assim ou diferente, será que eu teria tido resultados diferentes, né? Resultados melhores aqui?
tá? Então aqui podemos estar falando também desse terceiro aspecto para vocês, né, de coisas que deram errado, e às vezes a gente acha que aquilo vai se repetir, que aquilo vai acontecer de novo, tá? Acontece aqui, meus queridos, para vocês que isso tudo, independentemente se foi na tenra idade, se foi um trauma, se foi algo que você se dedicou e deu errado, isso faz parte do passado, sempre em movimento. E é importante que a gente se movimente na vida sem carregar essa bagagem, tá? Sem carregar essa flechada, deixando essas flores que caíram aqui, mas olha, aqui nesse cajado tem outro ramo que está florescendo, entende? Sempre existem coisas florescendo em nós. E aqui mostra exatamente isso, né? Mostra o entendimento destes ensinamentos que te capacitam, que te fortalecem e que, na verdade, incitam em você a sua capacidade de escalar, de subir, né? Inclusive tem uma frase, quando eu olho essa carta, me lembra muito de uma frase de Newton, em que ele diz assim: se eu vi de cima, foi porque eu caminhei sobre o ombro de gigantes, né? É uma frase muito linda, muito especial. Então tem a ver com isso, né? Tem a ver com andar no ombro, né? Não só daquelas pessoas que te inspiraram, mas também de estudos, mas também da própria mestra vida e também da sua própria evolução. Não é, meus queridos? Tem a ver também com nós olharmos para o passado e ver tudo aquilo que nos construiu e utilizar isso aqui através de uma organização mental. Veja, essa carta tem muito a ver com essa energia, tá? Fique calmo. Não é para ficar na tristeza, sempre em frente, sempre em movimento. Só que se a gente quer seguir, se a gente quer fluir, não dá para a gente seguir de uma forma próspera, de uma forma aqui que traga realização, conquistas, satisfação, paz interior e principalmente a sensação de que nós estamos desfrutando de um momento incrível, extraordinário nas nossas vidas, se nós vamos caminhando como se estivesse com uma flechada no peito, né? Ou então se a gente estivesse andando, né? Para quem gosta de fazer caminhada, por exemplo, no mar, perceba a resistência que tem de se caminhar assim. Vai chegar uma hora que cansa demais. E, aliás, é um super exercício, tá? Mas, enfim, se você gosta, né? Inclusive aqui fica a dica. Vocês sabem que as minhas leituras, elas são imbuídas de elementos práticos para que vocês possam estar trabalhando as energias da leitura. Então, se você puder, é claro, agora tá mais frio, né? Mas sempre tem um diazinho que faz mais calor. Se você mora num lugar que tenha praia, procure fazer uma caminhada com a água ali, pelo menos ali no meio da canela, tá? No meio da canela ou acima do seu joelho. Você vai ver que incrível que é. Você vai ser levado a levantar um pouco mais a perna, você vai exercitar bastante, uma série de músculos, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas é realmente muito bom e vai ajudar você, agora é que é interessante, vai ajudar você a trabalhar dentro dessa energia de cura e principalmente reunir os seus pensamentos para aquilo que verdadeiramente importa, que é seguir em frente, trazendo sim a sabedoria daquela experiência vivida, trazendo sim aquele apreço por aquilo que foi vivido, mas se permitindo buscar por novos horizontes através dessa organização mental, dessa paz, desse equilíbrio interior, você ganha força e ganha inteligência, ganha perspicácia. E dessa forma você reúne força para que você possa conquistar o seu intento. E principalmente aquele sabor, né, gostoso de sentir que você está vivendo uma nova vida, sentir que você está vivendo uma nova realidade, porque o que tinha que ser purificado, purificou. Tá bom, meus queridos? E vocês conseguem desfrutar sim de todo esse bem-estar, até confirmando aqui para mim, né, essa questão do 10 e a transição para o 1, né? 10 e 1, ou seja, finalizei aquela questão, purifiquei tudo que eu tinha que purificar, o tempo de ficar parado dentro daquele cenário, contemplando, vivendo aquela tristeza ou cultivando aquela dor interior, isso tudo ficou para trás. Agora eu estou me movimentando e agora eu vou construir uma nova vida para mim, né? Lembrando que essa questão da nova vida, ela tem a ver com a nossa consciência. E olha que bonito aqui, né? Porque mostra uma bachela, né? Mostra aqui uma fruteira, né? Linda, cheia de coisas maravilhosas, tá? Cheia de coisas maravilhosas aqui, mostrando a abundância, a fertilidade dos pensamentos que, quando são utilizados para um bem comum, realmente traz prosperidade para a nossa vida.
Do contrário, quando a gente fica, né, imersos, por exemplo, numa tristeza profunda ou num senso de alimentar uma culpa, né, muito grande, ou de ficar às vezes frustrado por conta daquele acontecimento, né, a gente não consegue reunir essa força mental, deliberar os passos para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e os nossos ideais. E aqui são vocês conquistando com toda certeza os vossos objetivos e os vossos ideais. Muito favorável também para questões da vida material, tá? E isso tem muito a ver por conta da purificação interior, por conta da purificação emocional, tá? Todas as vezes em que a gente limpa a nossa ambientação interior, isso vai se refletir na nossa vida exterior, tá? Porque tudo aquilo que habita dentro de nós, na verdade, a vida exterior é o reflexo disso, tá? Então, quando limpa, purifica o nosso oceano interior, purifica também a fluidez e principalmente no que tange à prosperidade. Tá bom, meus queridos? Mantenham aqui a vossa força espiritual, inclusive façam as vossas orações, tá? Vou deixar aqui no cantinho da tela, como eu sempre faço com vocês, o card do Salmo 23, que foi um vídeo belíssimo que eu produzi para vocês ao lado da minha equipe, que todos já conhecem, a maioria conhece o Salmo, né? Mas eu convido você a assistir porque realmente tem imagens muito bonitas, né? Foi um vídeo feito com muito amor e carinho, e isso com certeza vai te ajudar para que você possa limpar todos os processos, né? Veja que interessante, é um salmo que trabalha em duas frentes, né? Tanto no sentido da proteção quanto no sentido da prosperidade. E aqui tem uma energia, né, angelical de proteção para vocês, tá bom, meus queridos? Linda demais essa mensagem, e o Salmo 23 fica como prática também para vocês. Tá bom, meus queridos? Eu vou colocar aqui para vocês uma energia de ativação, tem bastante empoderamento aqui na vossa leitura, tem bastante ganho de força, desenvolvimento de coragem, e tem também uma energia linda, uma energia solar para vocês. Então eu vou colocar aqui o Manipura Chakra, nosso plexo solar, como uma energia de ativação para que vocês possam estar trabalhando com esta frequência até eu lançar a vossa próxima leitura. Então fiquem ligados aqui aos próximos lançamentos, tá bom? A ideia é você trazer o amarelo em roupas, assim, né? Roupas, acessórios, objetos de decoração, pode estar usando flores, pode estar utilizando cristais e pode estar utilizando também alimentos vibracionais. Então, procurem consumir alimentos que vibrem neste amarelo, como por exemplo a banana, o abacaxi, batata baroa, mandioquinha, tá bom? Batata doce, por exemplo, tá? Você pode estar utilizando todos esses alimentos para estar colocando, trazendo essa ativação do Manipura Chakra para as vossas vidas, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Uma mensagem final, como este oráculo que traz mensagens das flores para os queridos regidos sob o signo de Virgem. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Signo de Virgem. Momento aqui belíssimo para curas. E Virgem, caso você queira conhecer mais sobre o meu trabalho, a minha proposta com o tarô, e também conhecer todo o meu material de tarô, oráculos, livros que tenho, que estudo, você pode estar acessando o site, o endereço do site está aparecendo aqui abaixo para vocês, no rodapé deste vídeo, e também está aqui na descrição do vídeo. E para que você possa acessar a descrição, é só você clicar na palavra mais, que aparece abaixo do título, aqui abaixo do título no vídeo, tem uma palavra mais, clica lá e vai abrir toda a descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Signo de Virgem, uma mensagem final, por gentileza, das flores, as mensageiras do divino para os queridos regidos sob o signo de Virgem. E vamos lá. Essa carta, ai gente, essa carta é incrível. Perfeito. Todas as duas cartas, nossa, incríveis para vocês. Gosto muito dos dois pensadores. Eu vou começar com essa carta aqui.
Então tem tudo a ver com vocês, né? E ela fala assim, elegância e paciência. Olha só que lindo, né? A paciência, ou seja, a ciência da paz. Olha o que essa carta trouxe bem no centro da leitura. Fique calmo. Olha que lindo, né? E a elegância. Então, olha só. Uma mensagem de Lao Tzu que diz assim, na natureza nada se acelera e, no entanto, tudo é completado. Né? Nada fica fora do lugar. E essa frase tem tudo a ver com aquilo que eu falei, né? Não existe um ensinamento, um acontecimento, algo que venha para as nossas vidas que não seja por um acaso, né? E é muito interessante a gente pensar nesse de novo, porque às vezes você pode ter a sensação de que você está vivendo aquele repeteco, né? Por quê? Porque ainda não foi curado. Então, enquanto a gente não cura, aquilo fica se repetindo, fica num looping eterno, até que a gente cura. E aí, quando cura, aí tudo bem. Aí a gente vai para o próximo ensinamento, né? E aí a gente vai para o próximo ensinamento. Tá bom, meus queridos? Então, aqui tem a ver com isso, tá? De repente, a sensação de que você saiu daquela empresa, passou por aquela situação, e aí vivencia de novo a mesma coisa, estando no mesmo lugar, estando com outras pessoas, mas é a mesma situação, tá? Então, não precisa acelerar, só precisa se movimentar. E principalmente no que tange a se movimentar, sim, mas tem que purificar, né? Porque senão a gente carrega essa bagagem, tá? Então, a ciência da paz, a paz interior e principalmente a paz que é muito importante para que você possa pensar nos próximos passos, né? Aqui tem uma energia muito bonita, né, com relação a isso. O pensamento que é muito concentrado naquilo que eu quero realizar e realmente mostra vocês conquistando isso, tá bom, meus queridos? Essa carta traz uma frase de Marcos Aurelius, que é exatamente o que é essa energia central da vossa leitura: unanimidade e harmonia. Aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com todo o universo. Olha isso. Aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com todo o universo. Olha a questão da purificação aqui, né? A questão da tristeza, da má água que foi purificado e agora a harmonia com o seu universo, né? Com o seu mundo interior. Ainda falei sobre isso, nessa questão do seu mundo interior e o mundo exterior, né? Perfeito para vocês. Energias aqui também de terra e o ar, ou seja, a energia da minha conexão com as questões que me rodeiam deste plano e todas as experiências e como isso impacta no meu íntimo, como isso vai impactar no meu interior. A que ponto eu permito que certas coisas adentrem ao meu ser e outras não. Por isso que eu trouxe para vocês a questão da oração, né? Orai e vigiai, como já dizia meu querido vô, grande sacerdote da minha linhagem ancestral. Orai e vigiai, vigiai e orai. Tá bom, meus queridos? Virgem, que mensagem linda, eu espero que possa chegar aí no seu coração como um bálsamo de luz a iluminar você e contribuir positivamente para a sua vida. Virgem, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, Virgem, se você quer acessar um conteúdo exclusivo feito por mim, Anne Marques, então seja membro Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição deste vídeo e eu vejo você lá na nossa área de membros Equinócio Plus. Lembrando que todo o conteúdo exclusivo é apenas para os membros Equinócio Plus. Eu vejo você lá. E vamos finalizar esta belíssima leitura realizando o nosso mantra Luz para o ano de 2026. E eu quero colocar aqui para vocês uma gentileza, quero pedir uma gentileza que você coloque aqui abaixo nos comentários, Virgem, um emoji de um livro. Coloque aqui abaixo nos comentários um emoji de um livro. Dessa forma eu vou saber que eu tive a sua companhia, o seu carinho, o seu amor, a sua energia positiva fluindo daí, né? Na minha direção, que estivemos juntos ao longo de todo este momento muito especial. Eu conto com você, eu vou ficar muito feliz de receber a sua colaboração, tá bom, meus queridos? E vamos fazer então o nosso mantra
para o ano de 2026 juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim